Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Diz assim a palavra do Senhor, enquanto ela vai fazer a troca para o PowerPoint que nós preparamos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Você pode repetir comigo esse texto? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amados irmãos, o que é a palavra da cruz? O que é que Paulo está querendo dizer exatamente com essa expressão? Nós precisamos entender que a palavra cruz, na época em que Paulo está escrevendo isso, tem muitos significados. Por exemplo, a palavra cruz tem um significado político. Por quê? Porque a cruz, ou a crucificação, era a forma como um império dominante, uma nação dominante, subjugava os seus vassalos, os seus escravos. O império que dominava nesta época era Roma. E a forma como Roma tinha para manter a sua autoridade, para exigir que seus povos dominados obedecessem, pagassem os impostos, fizesse exatamente aquilo que Roma permite, manda fazer, ou não fizesse aquilo que Roma proibisse, era através da crucificação. Não cumpriu, desobedeceu, crucificação. Mas a cruz também, irmãos, tem um significado social. Porque era um processo tão doloroso, era um processo tão perverso, de pegar alguém que fez alguma coisa que Roma não gostava, e deixar a pessoa exposta publicamente por dias, até que ela morresse. Alguns historiadores dirão que uma pessoa poderia ficar até 3 dias agonizando numa cruz. Era um desfile. Acontecia crucificações quase que 3 vezes por semana. Tempos então de revolta todos os dias. E parava toda a cidade. Porque a crucificação sairia lá do centro, onde ficava o pretório, o local onde eles eram julgados, torturados, e saía ali, rua dentro, passando pelos máximo possível dos bairros, para que aquela nação subjugada visse alguém que ela conhece sendo crucificada e a mensagem fosse passada: não mexa com a gente não, você pode ser o próximo. Historiadores nos dão conta que nessa época que Paulo está escrevendo aos Coríntios, era possível imaginar que quase todas as famílias de Jerusalém já tivesse tido algum parente seu crucificado. Já era certo que todo mundo já teria tido alguém da sua família. De forma que quando alguém passava sendo crucificado, imagine a lembrança. E aí por isso que também a cruz tem um significado emocional, de humilhação, de opressão. Porque quando você via alguém sendo crucificado, você lembrava de novo, revivia de novo. E quanto mais conhecido fosse aquela pessoa, mais isso lhe impactava, porque você sabe que você já passou por aquilo. Sua família já passou por aquilo. Terrível. Não ter a quem recorrer. E se a demanda fosse muito grande e precisasse que as cruzes fossem liberadas mais rápido, porque tinha mais gente, então eles quebravam as rótulas, para que as pessoas não podendo mais suspirar, não podendo mais ter o apoio dos seus pés, elas morressem mais rápido, asfixiadas. E assim acelerava. E aí poderia ser que ali em um dia já morresse, porque tinha mais gente para ser crucificado nos dias seguintes. Mas a cruz também tem um significado espiritual, irmãos. Porque a Bíblia nos ensina que Deus determinou de forma pedagógica ensinar ao seu povo o preço do seu pecado, a maldade do seu pecado, a nojeira do seu pecado, o absurdo do seu pecado, fazendo com que cada pessoa, ao pecar,
tivesse que escolher um cordeiro de 1 ano, novinho, sem mácula, inocente, e levasse até o sacerdote, para que aquele cordeiro inocente fosse sacrificado na frente do pecador. O pecador assistia um animal inocente sendo degolado, e o sangue então era aspergido, e o sacerdote diria algo mais ou menos assim: um inocente morrendo por um culpado. E se você tivesse 30 anos de vida, 40 anos de vida, 80 anos de vida, como nossa cantora Cassimiro, você teria passado quase um século vendo constantemente um animal inocente morrendo na sua frente, seu sangue aspergido, para que você pudesse entender que o seu pecado é uma afronta a Deus, que o seu pecado entristece o coração de Deus, que o seu pecado é totalmente contrário ao projeto de Deus para a sua vida. E acredite, as pessoas ainda não aprendiam. Tem um significado espiritual, porque será nesta cruz que o Cordeiro de Deus vai, de uma vez por todas, expiar o nosso pecado. Conquanto alguns olhassem aquela cruz como um poder político, ou algo que afetasse socialmente, ou algo que trouxesse uma opressão emocional para aquelas famílias, Jesus ensinou os seus discípulos, para que também nos ensinassem a olharmos para a cruz com o seu significado espiritual. Aquela dor, aquele sofrimento, aqueles açoites, aquela coroa de espinhos, era o cordeiro sendo degolado, era o sangue sendo derramado, para que houvesse perdão para mim e para você. Que coisa estranha, que coisa difícil. É por isso, amados irmãos, e a gente precisa compreender aqui o texto, e a Eduarda vai estar conectada comigo para ir passando. Conecta comigo aí, Eduarda. 1 Coríntios 18, ele começa dizendo assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Como alguém pode entender que um instrumento tão perverso, tão sanguinário, tão doloroso, tão opressor, poderia ter um significado tão poderoso? É difícil isso entrar na cabeça daquelas pessoas. É difícil as pessoas olharem para a cruz e conseguirem perceber nelas um significado espiritual. Não é à toa que quando Jesus começa a dizer que seria então crucificado, o próprio apóstolo Pedro diz: não, Senhor, não pode, isso não é possível, o Senhor não pode permitir isso, tenha piedade de ti mesmo. E é preciso que Jesus diga para ele: para trás de mim, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Para com isso, Pedro, deixa de estar falando besteira. Esse foi o método, essa foi a forma, esse foi o símbolo que aprove ao Pai escolher, e eu vou fazer isso. É loucura, irmãos, é loucura para os que perecem, é loucura para quem não tem o Espírito Santo. É impossível que, se o Espírito Santo não agir na minha mente e na sua mente, você acredite numa mensagem como essa. Por isso que talvez você lembre, porque eu lembro, presbítero Valdo, que quando eu não era crente ainda, e alguém me evangelizava, para mim isso era loucura. E eu pensava que crente era doido ou alienado, e era coisa que eu só devia pensar quando eu fosse velho. Essa era a minha mentalidade de um jovem, adolescente, porque o Espírito Santo ainda não tinha soprado no meu coração. E é interessante que no dia da minha conversão, eu ouvi a mesma mensagem que eu ouvi durante toda a minha infância, que eu não dava crédito, que eu não achava possível, que eu achava uma loucura. Mas naquele dia que o Espírito Santo disse: é hoje, a mesma mensagem eu entendi. A mesma mensagem me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas para quem não tem o Espírito Santo, é loucura. Para os que estão perecendo, para os que estão querendo viver essa vida e curti-la adoidada com toda a intensidade, é loucura. Mas olha o que ele vai dizer na continuidade do versículo: mas para nós que já recebemos o Espírito Santo, nós que fomos convencidos, nós que recebemos o dom da fé, nós que cremos, a cruz
é o poder de Deus. A cruz é onde Deus coloca a sabedoria do homem em nada. A cruz é onde Deus mostra que o homem por si só não pode se salvar, que o homem por si só está perdido, que o homem com a sua mente não pode entender nada, que o homem não pode fazer nada por si. A mente do homem é pequena. Mas nós que cremos, Paulo diz, ela é o poder de Deus. Porque aquilo que tinha um significado político terrível, social danoso, emocional dramático, Deus usa aquilo que era terrível, maldito, para a sua glória. Deus transforma as coisas loucas e irracionais desse mundo para cumprir o seu propósito. Para nós é o poder de Deus. Mas que poder é esse? Que poder é esse que a cruz de Cristo representa, precisa representar para mim e para você, nós os que cremos? Talvez nessa noite haja alguém que seja amigo do Evangelho, que esteja visitando a igreja, já visite há algum tempo. Talvez nessa noite tenhamos alguém aqui ou nos assistindo que ainda não tomou a sua decisão pelo Evangelho. Mas para os que creem, o que é que esse poder representa? Em primeiro lugar, queridos, é o poder da reconciliação. A cruz tem o poder da reconciliação. Olha o que é que diz em Efésios capítulo 2, verso 16, e eu pediria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: e pela cruz o homem é reconciliado com Deus em um corpo, destruindo a inimizade do pecado. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Olha, é a cruz que reconcilia o homem com Deus, é a cruz que torna o homem e Deus uma só pessoa, é a cruz que quebra a inimizade que o pecado produz no nosso coração, é a cruz. E ele vai repetir isso de novo, irmãos, aos Romanos, no capítulo 5, verso 11, vamos ler juntos também. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, através da cruz, alcançamos reconciliação. Antes distantes, antes debaixo de maldição, antes inimigos de Deus, mas por causa do poder da cruz, somos atraídos para Deus. Por causa do poder da cruz, fomos reconciliados com Deus, porque o pecado que era abominável em nossas vidas, que aborrecia o coração de Deus, foi tirado de nós. Por causa da cruz. Não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus, somos gratos a Deus, nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que foi naquela cruz que Ele nos reconciliou com Deus. Ela é poder de Deus. Poder em que, irmãos? Em segundo lugar, a Bíblia diz que a cruz manifesta o poder da paz. Paz que o mundo não tem, paz que o mundo não pode dar. E você vê pessoas que uma hora está feliz, e daqui a pouco a felicidade passa. Passa o carnaval, 4 dias de festa, mas quando chega na quarta-feira de cinza, o nome bem dado é cinza. Volta tudo ao normal, volta de novo um coração sem esperança. Esse mundo pode ter paliativos, mas não tem a paz. Mas a cruz, irmãos, ela tem o poder de nos trazer a paz. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo novamente falando aos romanos, olha o que ele diz, vamos ler juntos? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz por nosso Senhor, fomos justificados. Ou seja, como Ele morreu por nós, como Ele pagou a nossa dívida, como eu era o culpado, mas Ele tomou a minha frente, Deus aceitou a morte dele e disse, ok, agora você está justo. Se o cordeiro não morre, eu continuo pecador. Se Cristo não morre, eu teria que continuar sacrificando o cordeiro. Mas porque Ele morreu, e a sua morte foi perfeita na presença de Deus, Deus nos justificou, Deus nos tornou justos, o nosso pecado foi pago. E agora nós temos paz com Deus, porque antes a ira de Deus estava sobre nós,
Porque antes o castigo de Deus estava sobre nós. Porque antes a palavra que Deus disse a Adão: se comeres certamente morrerás, e ele comeu, e a morte passou para a vida dele, a morte estaria sobre a nossa vida também, morte eterna. Mas agora não existe mais maldição sobre nós, estamos em paz com Deus, não estamos mais em guerra, estamos em paz com Deus. E Paulo mais uma vez repetirá isso, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versos 19 e 20, vamos ler juntos mais uma vez. Porque foi do agrado do Pai, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Foi do agrado do Pai, que havendo ele feito a paz pelo seu sangue, o seu sangue derramado, era a paz que eu e você precisávamos. E agora, quando nós estamos em Cristo, pelo poder da cruz, não é mais uma paz passageira, não é mais uma paz como o mundo nos dá. Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. A minha paz excede todo entendimento. A minha paz não é uma paz das circunstâncias, é uma paz que desce do céu. De forma que a circunstância poderá sendo ruim, poderá ser uma circunstância difícil e opressora, mas você está em paz, por causa daquela conquista de Cristo naquela cruz. Bendito seja o seu nome. Há uma ilustração muito interessante que fala sobre isso, quando um pintor, ele pintou um quadro muito bonito sobre a paz, e aí deram esse tema para ele, ele começou a pintar, e aí naquele mesmo espaço tinha outros profissionais de pintura, e alguém pintou uma criança brincando na beira do lago, representando aquele momento de paz. Outro pintou uma paisagem tranquila, assim, com ventos, pássaros. Mas diferente daquelas pessoas que estavam pintando coisas tão agradáveis, tão mansas, tão tranquilas, aquele pintor cristão começou a pintar uma cachoeira. E não foi uma cachoeira qualquer, ele pintou uma cachoeira daquelas tipo 7 quedas, aquelas enormes, e pintou com uma perfeição tão grande que você parecia que era de verdade. E alguns críticos de arte, ao passar por ele, vendo a discrepância, a diferença tão grande entre ele e os outros pintores, diz assim: você entendeu qual é o tema? Está pintando alguma coisa sobre a paz? Não, eu sei que é paz, estou pintando sobre paz. Mas as pessoas não entendiam como é que uma cachoeira tão feroz, tão brutal como aquela, podia representar a paz. Acontece que mais chegando perto do final daquela pintura, ele colocou ao final daquela cachoeira, lá no início da cachoeira, uma árvore, tipo aquelas de desenho animado, que quando alguém cai da cachoeira se pendura, tem uma árvore. E aí no meio daquela cachoeira tinha uma árvore que havia nascido entre as rochas, no meio da cachoeira. E na ponta, no galho daquela cachoeira havia um ninho. E dentro daquele ninho havia uma mãe pássaro com seus filhotes. E ele diz: essa é a paz que Deus pode dar, apesar da cachoeira, apesar da brutalidade daquela cachoeira, aquele pássaro está tranquilo no galho daquela árvore. O mundo pode cair, mas a paz do Senhor reina no nosso coração. Nós sabemos em quem cremos, nós cremos no nosso Redentor. Ele está vivo, à direita de Deus, Ele cuida de nós. É a sua palavra que é a última palavra em nossas vidas. Essa paz foi conquistada naquela cruz. Mas o texto continua, irmãos, nos ensinando que poder é esse que essa cruz tem. Em terceiro lugar, ela tem o poder do perdão. A Bíblia diz que aquela cruz tem o poder do perdão. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, vamos ler juntos? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, que é a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo, irmãos.
foi por causa daquele madeiro. Naquele madeiro estava ali os nossos pecados. Ele morreu para que os nossos pecados fossem cravados naquela cruz, para que a dívida fosse paga, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que as suas feridas nos sarassem. Aquela cruz, irmãos, ela garante o nosso perdão. Tudo que o diabo fez durante o ministério de Jesus foi impedir que ele chegasse naquela cruz. Ainda quando nascido, colocou o ódio, a loucura na mente de Nero, para que Nero pudesse matar todas as crianças, para que aquela criança não vivesse. Ao longo de toda a sua vida, o diabo tentou de todas as formas, lá naquele deserto, para que ele não assumisse o seu ministério, e até o último momento, lá naquele Getsêmani, fazendo sofrer e oprimir, e ele soar gotas de sangue, e ele chegar ao lado humano de dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Investimento do inferno, irmãos, para que o Senhor não fosse até o fim, para que ele olhasse a maldade, a traição, a covardia daqueles que seguiam, que quando ele foi preso todos o abandonaram, mas ele sabia que isso ia acontecer e ele foi até o fim. A oração dele na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi até o fim. O diabo não conseguiu desencorajá-lo, descaminhá-lo. O diabo não impediu que ele fosse até o fim e dissesse naquela cruz: está consumado. Aprendemos hoje no projeto Abraço, que continua. Essa turma saiu, mas há uma turma que continua. E você que quer se tornar membro da igreja, venha para essa classe no próximo domingo, porque nós estamos retomando o assunto. Eu dizia ao pessoal: Cristo fez a sua parte durante toda a sua vida. Quando ele chega no momento da crucificação e diz assim: está consumado, ele está dizendo: a minha parte eu fiz, o que o Pai mandou eu fiz, e ele morre. Mas sabe quando uma pessoa dá uma ordem para você, um superior, e diz assim: fulano, fulana, faça assim, 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 quando terminar me diga. E aí o subalterno se esforça, faz tudo aquilo que o chefe mandou, e ao terminar chega para o chefe e diz assim: feito. Qual é o papel do chefe agora? Supervisionar. Vou lá ver se foi feito. E aí quando o chefe vê que foi feito tudo exatamente como ele mandou, o chefe diz: parabéns, serviço pronto, aprovado. Cristo fez a sua parte. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: eu fiz o que o Pai mandou, mas agora precisava que o Pai confirmasse. Ele morre. Mas se em algum processo do ministério de Jesus tivesse falhado, não tivesse feito exatamente o que o Pai mandou, ele não teria sido ressuscitado. Porque a parte de Cristo termina na cruz. A parte de Cristo termina quando ele entrega o seu espírito e morre. Porque o Cordeiro tinha que morrer. A ressurreição foi um ato soberano do Pai. A ressurreição é o Pai dizendo: sim, você fez exatamente como eu mandei. A ressurreição é a prova que o que Cristo fez foi aprovado por Deus. E porque foi aprovado por Deus, irmãos, a cruz tem o poder do perdão. Somos perdoados porque tudo o que Cristo fez foi aprovado por Deus. Em quarto e último lugar, irmãos, qual é o poder da cruz? A cruz tem um outro poder importante, é o poder da vitória. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos ler juntos? Portanto, deixemos todo o pecado que nos rodeia e corramos com paciência a vitória que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Paulo está dizendo, o autor de Hebreus está dizendo: olha o que Cristo fez. Ele desprezou a afronta, ele não se deixou ser levado
pelas investidas do inferno, ele não se deixou amargurar pelas traições, pelas mentiras, pelo abandono dos seus discípulos, nada deteve a sua determinação. Ele foi até o fim, ele suportou o preço, a angústia, a ignomínia, a humilhação da cruz, porque a cruz, irmãos, não foi fácil, era o próprio Deus sendo humilhado pelos homens, sendo escarnecido pelos homens, sendo cuspido pelos homens, sendo espancado pelos homens, sendo envergonhado pelos homens. Deus deixar a sua glória para habitar entre nós, para ser humilhados pelos homens que Ele estava salvando. Ele suportou o peso da cruz. Ele não só suportou a dureza da cruz, mas o principal, a separação entre pai e filho. Porque na hora que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o meu pecado e o seu pecado estavam sendo jogados sobre o Senhor. Ele estava se fazendo maldição por nós. Pela primeira vez na eternidade, o filho estava se separando do pai, porque o pai é santo. Mas o pai não podia mais ver o filho por causa do nosso pecado. O filho agora se fez pecado por nós. Você pode entender o que alguém que nunca pecou receber o seu pecado, alguém que nunca separou do seu pai, se separar do seu pai, alguém não poder contemplar o seu pai ou ser contemplado do seu pai, foi a solidão mais profunda da história da humanidade. Quando o pai não pode contemplar o seu filho, quando a maldição do meu pecado, do seu pecado estava sobre ele, mas ele suportou o peso da cruz, suportou, queridos, para que hoje eu e você pudéssemos correr a vitória da cruz. Hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Hoje nós temos a certeza que teremos um novo corpo, teremos uma jornada com Deus. Hoje nós entendemos que o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Hoje nós entendemos que tudo quanto pedirmos em nome de Jesus é feito. Hoje nós sabemos que na autoridade do nome de Jesus os demônios nos submetem. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos ver milagres. É uma vida de vitória, porque aquela cruz conquistou essa vitória por nós, e o autor de Hebreus está dizendo, corramos essa vitória, vivamos essa vitória. Através da cruz eu e você podemos viver uma nova vida. Antes, oprimidos pelo inimigo, hoje o maligno não nos toca. Antes não tínhamos destino e não sabíamos o que ia acontecer. Hoje somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto é vitória. Vitória que não foi você que conquistou e nem poderia conquistar, foi Cristo quem conquistou naquela cruz. Aquela cruz nos dá o poder da vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Poder de reconciliação, poder de paz, poder de perdão e poder de vitória. Por isso, para os que não entendem, para os que perecem, a cruz é loucura. Mas para nós que cremos, nós que somos salvos, nós que caminhamos na presença do Senhor, é o poder de Deus. Mas quem recebe esse poder? E eu termino com isso. Quem recebe esse poder? Esse poder está acessível para quem? Esse poder é derramado sobre a vida de quem? E é o próprio Senhor Jesus que nos dirá isso lá em João, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Leamos todos juntos esse último texto dessa noite, que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é, mas quem não crê já está, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Cristo não veio condenar o mundo, ele veio na cruz morrer pelo mundo.
Mas há pessoas que estão amando mais o mundo do que a luz. Há pessoas que estão amando mais os prazeres da vida do que andar na presença do Senhor de forma santa. Porque quando eu e você nos deixamos nos contaminar pela vaidade desta vida, pelo secularismo dessa vida, pelo mundanismo deste mundo, quando nós achamos beleza, bacana, viver as aventuras que esse mundo nos oferece, mesmo que contrários, mesmo que quebrando princípios da palavra do Senhor, projeto de Deus para a nossa vida, nós estamos amando mais o mundo. Nós estamos amando mais ao mundo, mais as trevas do que a luz. A luz veio e ela está aqui disponível para mim e para você. Ele não veio condenar, ele veio para salvar. Este poder está disponível na vida de todos aqueles que se entregam à luz do mundo, a todos aqueles que se entregam a Jesus de Nazaré, a todos aqueles que amam mais a Jesus do que ao mundo. Esse poder é derramado sobre a sua vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nesta noite, noite de ceia, possamos renovar nossa decisão de amar mais a Deus do que ao mundo, de amar mais a luz do que as trevas, nos apropriarmos do poder que há nessa cruz, essa cruz que só existe por causa de você, por causa de mim, por causa de você.